Olá, tudo bem? Grande prazer estar de novo aqui com você no Eu e Você. Diálogos de nós mesmos. De nós mesmos. Que bom! Mais uma vez a gente se encontra para poder bater um papo, trazer pessoas, trazer histórias, experiências e dividir com essas pessoas roteiros que são importantes para mim, para você, para todos nós. Uma das coisas que eu quero já deixar claro aqui, eu me formei aqui no Centro Universitário do Norte de São Paulo, Norte, há 13 anos atrás. Isso para mim foi um divisor de águas, que eu nunca escondo de ninguém e que para mim foi transgressor também. Por quê? Porque eu deixei a minha antiga profissão, a minha antiga área de atuação profissional, que era na comunicação social, em publicidade, em marketing e jornalismo. E ingressei na área da psicologia, quer dizer, isso foi um divisor de águas na minha vida. É muito interessante quando a gente se lança a novas experiências. E é baseado nisso que eu recebo hoje a nossa convidada aqui no Eu e Você, a Francine Sampaio. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu estava querendo bater esse papo com você porque a gente tem uma experiência em comum. Da mesma forma, como eu disse, que eu mudei de área, aos 35 anos de idade, eu resolvi dar um basta na minha antiga profissão, que eu não tenho mágoas, eu gosto dela, mas ela já não estava me levando para os lugares que eu queria e abracei a psicologia. No seu caso, Francine, você é uma advogada, uma profissional do direito, há 10 anos que você trabalha e agora você está cursando odontologia aqui no Centro Universitário. Conta um pouquinho para a gente como que está sendo isso para você, todo esse processo de transformação na tua vida. Certo. É um prazer, primeiramente, estar aqui com você, Marcos. Esse programa é realmente uma reflexão para a gente, inclusive, ter empatia com outras histórias que a gente acaba assistindo e conhecendo por aqui. E a questão da transformação do direito para a odontologia aconteceu de uma forma muito espontânea e natural. Eu comecei a odontologia, o direito, há 15 anos, né? Porque quando eu comecei a odontologia aqui, fazia exatamente 15 anos que eu estava começando, então, o direito lá atrás. E em 2013 eu me formei e a partir de lá, então, eu sempre pratiquei a advocacia. Eu passei na OAB, inclusive, no 5º ano da faculdade, então foi muito rápido. Eu me formei, já comecei a trabalhar, comecei aos poucos, construindo, né, aí uma carreira. Eu trabalhei por aproximadamente assim, 4 anos numa empresa de urbanismo aqui da cidade. E numa toada assim, muito mais dinâmica, ocupava muito do meu tempo também, até que na pandemia, né, eu parei, eu tive um filho nesse meio tempo, em 2019 ele nasceu. Em plena pandemia? Não, foi em 2019... Mas já, a pandemia já foi, ele passou todo esse período da pandemia, assim, nesse primeiro desenvolvimento em casa, e eu já não conseguia mais conciliar o trabalho e ficar com ele em casa. Foi quando eu parei nessa empresa e comecei uma advocacia autônoma. Eu passei também por um período onde eu quis empreender um pouco aí nesse meio tempo, e depois eu já fui para a advocacia autônoma na área de família. E com essa questão de trabalhar com pessoas, lidar com o problema das pessoas, com os problemas que envolviam a família das pessoas, isso começou a afetar um pouco o meu pessoal. Então eu já não estava conseguindo conciliar esse pessoal com o profissional. Já estava ficando um pouco desgastante para mim, quando surgiu então a oportunidade de mudar de áreas e vir para a odontologia aqui na Unorte. Era um sonho teu, a odontologia? Não era um sonho, foi um encontro. Lá no início, né, quando a gente é jovem, busca por uma carreira, a gente fica meio perdido, não sabe exatamente para onde seguir, né? Mas eu sempre tive muita afinidade por biológicas e humanas.
Eu falava que eu queria ser médica, fazer medicina, mas hoje não é uma questão mais. Eu já, com a maturidade, até a gente consegue definir melhor o que a gente realmente gostaria de fazer da nossa vida, né? Porque é o que falam, se você trabalha com o que gosta, você não trabalha, né? Exatamente. Nossa, isso é aleluia. A gente se diverte trabalhando. Exatamente. Né? E eu estou nesse período de transição hoje. Nessa transição por deixar o direito e abraçar a odontologia. Você vai deixar o direito mesmo? Eu pretendo não advogar mais, apesar de amar a área. Eu acho que todo mundo deveria saber um pouco de direito, assim, as questões de direitos fundamentais, direitos humanos, os próprios direitos civis de cada um, todo mundo deveria ter esse conhecimento, na minha opinião, e isso aí é muito importante para mim. Quanta coisa ajudaria a evitar na vida das pessoas. Exatamente. Se as pessoas tivessem esse conhecimento? Se tivessem o mínimo de noção, né? E aí, mesmo assim, eu resolvi parar agora com a questão do direito para evitar, não é evitar, mas assim, eu não quero mais a prática do direito no sentido de atendimentos ao público e processos, a questão do direito contencioso, que é processual, é diferente do consultivo, por exemplo, que são contratos, algumas questões assim que a gente consegue resolver de uma forma, para mim, um pouco mais sem tanta pressão por parte de clientes propriamente, de pessoas com quem a gente tem que lidar, às vezes com problemas até da vida delas, pessoal delas. Desde o ensino médio, eu já sabia o que eu queria, era odontologia. E na hora de escolher foi muito fácil, porque a Unorte conta com os melhores aparelhos, são mais de 72 cadeiras de clínica, então aqui é o lugar. Se você tiver ainda dúvidas de onde você queira fazer, a Unorte é a escolha certa em odontologia e outros cursos. Você sabe que para muitas pessoas é uma dificuldade muito grande a pessoa se lançar a outras atividades e as pessoas ficam travadas naquele tipo de atividade a vida inteira. Uhum. No nosso caso, por exemplo, que há essa similaridade, para mim também foi transgressor ter deixado a minha área e vir para uma outra área completamente diferente. Né? Elas são um pouco parecidas em alguns aspectos, mas elas meio que transitam em situações humanas diferentes. No seu caso, por exemplo, isso ficou muito bem resolvido, assim, porque você teve todo um processo para fazer direito. Exatamente. E agora você vai dar uma estacionada. Sim. Em relação a isso. E além de não ter sido fácil, ainda tem a questão do sacrifício, inclusive da minha família, por ter me formado, tá por trás disso. Mas graças a Deus eles me apoiam muito, eu tenho muita sorte. Eu sempre tive muita sorte em questão de apoio das pessoas que estão à minha volta, tanto dos meus pais quanto do meu esposo. Eu tenho essa rede muito forte. Que bom, né? É muito bom, muito incentivador, até para a gente conseguir buscar. Mesmo se você não tivesse apoio, você ia à frente? Iria sim. Eu sempre busco pelo que me faz bem, tanto nas minhas atividades como nas pessoas que me fazem bem. Então eu sempre procuro por estar perto do que me faz bem realmente. E eu acredito que com você tenha sido a mesma coisa. Impressionante. Eu havia me desencantado um pouco com a área da publicidade e esse desencanto ele aconteceu meio que progressivamente, até o momento que eu falei para mim, chega, eu acho que já bastou, eu não sei o que eu vou oferecer mais para a profissão e eu não sei o que a profissão vai oferecer mais para mim. E a psicologia estava dentro de mim desde a faculdade de comunicação social, que no primeiro ano do curso eu descobri a psicologia, com 18 anos de idade. Guardei isso comigo. Aí chegou um momento em que, vou acabar dividindo aqui com você, eu namorava uma moça, ela me deu um pé na bunda, eu basicamente fiquei muito bolado com esse pé na bunda. Isso foi 2004, final de 2004. Entrei em parafuso por conta disso, porque teve uma série de problemas e tal. Eu não queria que a gente tivesse terminado, né? E eu falei, 2005 vai ser completamente diferente. Eu vou voltar a estudar. E aí, me lancei a isso. Isso foi um divisor de águas. Tá vendo? Às vezes até um pé na bunda leva a gente pra frente. Você vê que coisa?
Então as coisas vão acontecendo. Sim. Eu acho que, assim como você, nós estamos aqui para adquirir experiências. Sim. E é interessante essa mudança do direito para a odontologia, que é uma área da saúde. Sim. A questão da área da saúde, da odontologia, então, é uma ideia de... A área da saúde eu já tenho há muito tempo na minha cabeça. Só que agora eu vejo possibilidades em me lançar aí na estética, na parte de estética facial. Olha. Não só na parte de harmonização, mas dentística, que já no primeiro ano eu consigo ter essa visão aí para onde eu quero ir. Então eu já consigo, a diferença da gente fazer uma faculdade lá atrás e agora com um pouco de mais maturidade, né? Eu com 32, você foi com 35, né? A diferença é essa, a gente consegue já observar e já pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, o que a gente espera do futuro. Então eu acho que isso realmente é muito legal. A experiência da faculdade agora é muito reveladora. Eu recomendo isso para todas as pessoas. Eu acho, por que a gente precisa se engessar numa área de atuação? Exatamente. Né? Por mais que ela seja Eu estava me sentindo assim no direito, eu estava me sentindo engessada, eu estava me sentindo não realizada, sabe? Não pelo direito, que é maravilhoso, mas eu estava me sentindo engessada já pela prática na atividade. O profissional não estava contribuindo para o meu pessoal. E eu acho que tem que andar junto, né? Porque senão não flui. E a vida tem que ser assim, né? Mais leve, mais prazerosa em todos os sentidos. Interessante que você tem a profissão do direito, você está tendo o estudo da odontologia e você está trabalhando com marketing. Estou trabalhando com marketing. Como é que é isso? Na Como verdade, é que é toda essa... Sim, na verdade eu estou trabalhando em questão de textos para o marketing. O direito me agregou muito em questão de escrita, desenvolvimento de textos, com as petições, as peças processuais, enfim, a gente desenvolve muito a questão textual e eu tenho feito, então, essa parte de produção de conteúdos de textos para o marketing, para site, para as redes sociais. Interessante ter essa mente voltada para uma multifuncionalidade. Sim, apesar de não ser nada fácil. Sim. Eu diria para você que as coisas não são fáceis ou difíceis, elas são trabalhosas. Sim, sim. E no momento está sendo assim, né? Essa fase transitória está sendo muito, não é difícil, muito desafiadora, mas está sendo gratificante também. Acumular todas essas funções tem me levado um pouco a um esgotamento, mas é por um objetivo aí, por um bem que com certeza vai me trazer muitos frutos. E por falar nisso, a experiência da maternidade para você, que ela também é assim, ela é transgressora na vida, principalmente da mulher. O que isso trouxe para você e está trazendo para você? Por conta também da maternidade, que eu parei por um momento aí, eu falei, eu não vou fazer nada assim efetivamente por um período, eu vou dar atenção para o meu filho, principalmente pela fase que a gente estava passando de pandemia. Ele tem 4 anos. Ele tem 4. Foi de 2019 para frente, né? Aí em função dele, eu dei essa estagnada e em função dele, eu ressignifiquei um pouco as coisas, as prioridades e meio em função disso eu quis procurar novos ares, né? Até pelo tanto que estava tirando de tempo, esgotamento físico e emocional, isso aí tudo me fez parar e pensar. Eu preciso ter outras prioridades e preciso focar no meu bem-estar, no bem-estar do meu filho e da minha família. E quais são as estratégias que você utiliza para ter todos esses braços aí e dar conta de tudo? Sim, graças a Deus, meu esposo, o pai do meu filho, me ajuda muito também com ele. A gente, hoje, eu não consegui fazer isso até esse ano. Esse ano eu consegui colocar ele numa escola integral. Ele fica o período da manhã e à tarde. Para a noite a gente conseguir dar toda a nossa atenção para ele. Mas até do ano passado para antes, né? Eu não conseguia deixar ele o tempo integral, eu ficava com ele meio período, então eu ficava me desdobrando, na advocacia autônoma eu ficava malabarista, né? Vamos dizer, manobrando aí os tempos que eu conseguia para conseguir desenvolver todas as funções, com o apoio do meu esposo, de familiares que me ajudaram também.
E aí eu fui conduzindo dessa forma. E agora que eu falei, não, tá tudo bem, a gente conseguiu dar uma estabilidade, conseguiu chegar aqui, agora vamos testar. E deu certo, graças a Deus. Ele tá super bem na escola. E o tempo que sobra com ele tem mais qualidade. E ficou bem mais fácil levar, assim. Bacana que isso foi ajustando, né? Sim. Foi gradativo, não foi fácil. Foram 4 anos aí tentando ajustar os pontos. Sim. Mas deu certo, graças a Deus. Uma das questões que eu abordo com os convidados que vêm aqui é uma pergunta um tanto quanto provocadora, mas eu não vou deixar de fazer para você. Quem é a Francine? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa em busca de transformação, ressignificação. Eu olho as pessoas hoje com um olhar bem diferente de lá atrás, como a gente está falando aí dessa transição. Eu busco entender mais as pessoas, as histórias das pessoas e busco tentar me entender melhor, me compreender melhor, o que faz bem realmente e o que não faz tentar deixar de lado. Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa em busca de desenvolvimento, crescimento e feliz com tudo que eu conquistei até aqui. Mas no sentido de conhecer a Francine, a sua pessoa que habita dentro de você, quem é essa pessoa? Você disse o que você tem de metas enquanto pessoa. Maravilha! Assim que a gente dá sentido à nossa vida. 2023 é na UNORTE. São mais de 30 cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, tecnologia de última geração, infraestrutura completa e corpo docente qualificado garantem a você a melhor formação. Na UNORTE, seus sonhos se tornam realidade. Acesse o site unorte.edu.br ou nosso WhatsApp para mais informações. UNORTE, seu lugar é aqui. Mas e esse quem é a Francine? Uma pessoa complexa, cheia de medos, mas que não mede esforços para tentar superar todos eles, todos os dias, e acordar e buscar pelos objetivos e sonhos que eu elenquei. Que interessante. Uma pessoa complexa. Complexa. Essa complexidade, você lida bem com ela? Sim. Nem todas as pessoas lidam bem com complexidades. Elas acabam muitas vezes tendo dificuldades assim muito grandes quando as coisas se tornam complexas na vida. E a vida em si é uma complexidade atrás da outra, né? Sim. Vamos dizer. Há alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim? Nenhum momento da sua vida teve nenhum tipo de arrependimento ou frustração nessa mudança da carreira, assim como até uma dica para mim, em algum momento você se deparou com algum desafio mais complicado ou mais difícil que você fala, nossa, será que eu fui pelo caminho certo? Não tive arrependimento. Eu acho que foi uma decisão muito concreta e não abstrata, não subjetiva, ela foi concreta mesmo. Eu estava desgostoso com o mercado publicitário, com a minha maneira de trabalhar dentro desse mercado publicitário e aquilo que vinha do mercado para mim, sentia que faltava alguma coisa em mim enquanto pessoa, no sentido de ajudar pessoas. Como publicitário e jornalista, eu não fazia isso. Eu não tinha esse direcionamento. E aí a psicologia, acho que ela desceu numa nave espacial e veio uma nave e me abduziu, digamos assim, né? E eu me vejo antes e depois da psicologia. E eu me realizei aqui na faculdade, foram maravilhosos 5 anos que eu tive aqui de formação. E isso veio diretamente em mim abraçar o meu desenvolvimento pessoal, não apenas o profissional. Sim. Eu me tornei, não vou dizer que eu seja outra pessoa, eu mantenho a mesma essência, mas a construção da minha pessoa é outra depois dessa fase de transição. Por isso que isso é muito importante para o autoconhecimento. Eu passei a me conhecer mais em função de tudo isso. Antes eu não sabia direito quem eu era. A psicologia me ajudou muito nesse sentido. E ajudar pessoas, para mim, talvez seja, se você perguntar para mim se eu tenho uma missão aqui,
eu vou dizer para você que eu estou aqui para ajudar pessoas. Eu me ajudo ajudando pessoas através do ser psicólogo, né? Então, arrependimento nenhum. Muito bacana. Pelo contrário, eu acho que é claro que assim, há uma fase de adaptação, você muitas vezes não sabe no início o que fazer com a profissão, para que caminho for, mas eu acho que eu tive muita sorte, porque assim que eu já tirei o meu registro profissional, eu já comecei a atender em clínica, e ela se tornou uma das maiores paixões minhas até hoje. Que legal. Então, puxa vida, a gente está aqui para isso. Muito bacana. Para conhecer o que a vida nos oferece. Viver é muito bom. Sim. Você concorda com isso? Com certeza. E Deus coloca as coisas na nossa vida num determinado tempo, né? Não adianta a gente querer ir contra isso. E a gente tem que aceitar e tem que fazer o melhor. Claro. Para alcançar, com certeza. Nós temos recursos humanos capazes de conseguir empreender a vida, reinventar a vida de várias formas. Nem todas as pessoas estão atentas a isso. Sim. Elas estão recorrendo a recursos externos, mas os nossos recursos internos são fantásticos. Da mesma forma, eu vejo, por exemplo, o planeta Terra, que se mantém há milhares de anos pelos recursos próprios. Assim somos nós, que temos os recursos próprios e vamos nos mantendo até o dia que a gente não tiver mais esse plano. Eu gostaria de fazer com você um bate-bola aqui. Várias perguntas instantâneas para que você possa responder para a gente de imediato também. Vamos lá. O que é a vida para você? É a construção de momentos felizes e alegrias junto com as pessoas que eu amo. O amor. Minha família. A Francine pela Francine. Como eu disse antes, eu tenho muitos medos e sou complexa, mas eu nunca desisti de levantar da cama e correr atrás, deixando de lado esses complexos e esses medos, e sempre dormir com a sensação de dever cumprido, dia após dia. Interessante. Você falou uma palavra aí intrigante, medo. Dentre vários medos que permeiam você, um medo que você destacaria? Acontecer qualquer coisa com meu filho. Você pensa nele, mais nele do que em você. Com certeza. O que, por exemplo, poderia acontecer? Qualquer coisa ruim. Deus me livre. Você vive esse medo diariamente? Eu acho que toda mãe, né? Eu acho que toda mãe vive esse medo diariamente. E dizem que não passa nunca. Primeiro é porque é neném, criança, sim, e tem os determinados cuidados. Depois, jovens. E acho que até hoje minha mãe tem medo que aconteça alguma coisa comigo, com a minha irmã. Mas e antes dele nascer? Que medo você tinha? Eu tenho medo de barata. De barata? É medo de barata? Eu tenho asco de barata. Medo eu não tenho, eu tenho asco. Por favor. Eu não gosto de barata também. Aliás, barata, né? Brincadeira. Faça-me o favor. Mas né? Eu tenho um medo, não sei se é medo ou talvez insegurança, parar, não conseguir fluir. Eu tenho medo de estagnar. Ah, é? Sim. E por conta disso, inclusive, que eu dei esse passo na minha vida e mudando totalmente de área e buscando pelo que me completa, pelo que me faz bem. Ok. Sempre nessa busca. Uma ousadia. Uma ousadia? Acho que a gente está falando de uma grande ousadia aqui, né? Durante todo o programa, que é você se divorciar de uma profissão, de uma carreira que você lutou por 15 anos para construir, para ir para uma outra totalmente diferente, onde você não tem a construção como dizem, a construção do seu nome dentro da carreira, a construção de todo o conhecimento, começar uma nova jornada, isso aí é desafiador. E não realmente não é para muitos. É um divórcio e um novo casamento. Exatamente. Quer dizer, são duas situações, sim, preponderantes. Sim. Um desafio que não seja esse. Que não seja esse. Mas que sejam outros. Eu acho que o meu desafio também diário é conseguir
desenvolver e educar meu filho dentro dos valores que a gente acredita e para que ele seja uma pessoa, um ser humano bom, uma pessoa que busca também pelos seus objetivos de uma forma a nunca passar por cima de ninguém, fazer com que ele seja uma pessoa boa, um ser humano bom. E isso depende dos pais, né? Sem dúvida. É tão difícil. Sem dúvida. É um desafio muito grande. Eu acho que é um dos maiores desafios da vida. O que tira a sua tranquilidade? Bom, são questões de quando alguém da família está desestabilizado, isso tira minha tranquilidade. Alguém passando por algum problema dentro da família, seja de qualquer classe, isso me tira muito da tranquilidade. E o que irrita você? O que me irrita? Bagunça. Desorganização? Brinquedos jogados pela casa. Isso você vai conviver durante um bom tempo Sim, ainda. Eu vivo irritada, você pode perceber. Brincadeiras. Mas para me irritar não precisa de muito, na verdade. Qualquer coisa. Você é altamente irritável? Qualquer coisa te irrita? Eu sou bem irritável. Não, mas não é qualquer coisa. Eu não gosto de comportamentos... como fala? Comportamentos desleixados, sabe? Tanto no pessoal, tanto na vida pessoal como no profissional. Esses comportamentos de desleixo não me irritam, me tiram do sério. O que você mudaria em você? Minha insegurança, meu medo de falar, assim, em público. É? Sim. Você está falando muito bem aqui. Um dos fatos pelo qual o direito não foi muito propício para mim foi essa questão de falar em público. A oratória? A oratória sempre foi bem complicada para mim. Apesar de eu me sair muito bem por trás do computador, por trás do processo, do papel, na oratória, nas audiências, sempre foi... Eu nunca deixei de fazer, sempre combati esse medo, porém sempre me deu uma sensação de ansiedade, de insegurança bem forte. Então isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, não é de mudar. Um lugar onde você gostaria de estar? Eu gostaria de estar agora na escolinha do meu filho, vendo ele na festinha de aniversário. Aniversário de quem? Dele? Dos coleguinhas, não. Ah, dos colegas. Hoje é um dia que ele tem festinha na escola. Ah, legal. Você queria estar acompanhando lá. Eu gostaria. Muito bom. Mas estou muito bem aqui também. Que legal, bom saber. Francine, especial estar aqui com você, a gente batendo esse papo, conhecendo um pouquinho mais de como você pensa em relação à vida, do que você está fazendo com a tua vida, o que você está fornecendo para a tua vida atualmente, que isso sirva de inspiração. Nós temos isso em comum, nós deixamos as nossas áreas para abraçar outras áreas e você já está se encaminhando para a área da odontologia, que é fantástica também. Demais, eu estou amando. Um ponto muito importante, eu estou apaixonada, eu me encontrei de verdade. Eu falei que eu me reencontrei e não foi uma coisa, um sonho antigo. Não, eu me encontrei realmente aqui na odontologia e eu estou apaixonada pelo curso. Sensacional. E assim, como não fiz antes. Pois é. Pois é. Tudo tem seu tempo. Exatamente. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada. E que você seja muito bem-sucedida nessa nova trajetória na tua vida. A nossa. E que você possa ajudar muita gente com o que você vai fazer daqui para frente. Incluindo você mesmo. Foi um prazer. Esse bate-papo foi muito legal. Muito bom. E é isso. A nós. Sucesso. Valeu. Até mais. Até. Gente, esse foi o nosso ótimo bate-papo de hoje com a Francine Sampaio. E a gente se vê no próximo Eu e Você. Até lá!